Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, simplesmente fundamental para o Espiritismo, Leon Denis. Muita gente conhece ele como o grande sucessor de Allan Kardec, e a jornada dele é uma história incrível de superação e, acima de tudo, de muita dedicação. E a pergunta que não quer calar e que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Como é que pode um rapaz de origem super humilde, que mal teve acesso à escola, conseguir não só se educar, mas transformar o pensamento de uma geração e ser conhecido como o apóstolo do Espiritismo? É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender o tamanho do Leon Denis, a gente precisa voltar lá para o comecinho, porque foram as dificuldades e as origens dele que forjaram o caráter desse homem gigante. Olha, a vida dele não foi nada fácil, viu? Ele nasceu em 1846 numa família sem grana nenhuma. Com 12 anos, ele teve que largar a escola para ajudar em casa. Aos 16, já estava no trabalho pesado. Mas ele desistiu que nada. Mesmo depois de um dia de trabalho duro, ele ainda encontrava forças para ir para aulas noturnas. Era uma determinação fora do comum. E aqui está o pulo do gato, sabe? Diante de todas as barreiras, ele se tornou um autodidata de carteirinha. A falta de oportunidade foi o combustível. E não era por obrigação, não. Era uma fome de conhecimento, uma paixão que movia ele de um jeito impressionante. E aí, como acontece em muitas grandes histórias, um único momento, um encontro quase por acaso, mudou o rumo de tudo. Um livro que se tornaria a bússola da vida dele. Tenta imaginar a cena. Ele, com 18 anos, passando em frente a uma livraria e pá, dá de cara com o Livro dos Espíritos. Mal sabia ele que aquele instante era o ponto de virada da sua vida inteira. Aquilo não foi só uma leitura, gente. Foi uma verdadeira revelação. E olha, as palavras do próprio Denis dizem tudo. Ele fala que encontrou a solução clara, completa e lógica. Para aquela cabeça cheia de perguntas, para aquele coração inquieto, o Espiritismo foi como encontrar um mapa. Não era só um conforto, era uma estrutura racional que fazia sentido e que deu um norte, um propósito para a vida dele. E essa descoberta não ficou guardada na estante, não. Pelo contrário, foi o combustível que acendeu uma chama e o transformou num dos maiores divulgadores que a doutrina já viu. A partir dali, a vida dele virou uma missão. Ele se tornou um palestrante magnético, um escritor incansável, viajou a Europa toda. A influência dele foi tão grande que ele chegou a ser presidente de honra da Federação Espírita aqui no Brasil. E a força dele, nossa, era algo inspirador. Quando a visão começou a falhar, ele simplesmente aprendeu Braille para não parar o trabalho. Olha que legal isso aqui. É uma carta de próprio punho. Dá para sentir a dedicação, né? Ele mantinha uma correspondência gigante, respondendo a todo mundo que escrevia. Cada carta dessas era um ato de carinho, de divulgação, um pedacinho da missão dele se cumprindo. Bom, e agora vamos dar uma olhada no legado que ele deixou por escrito, nessas obras que continuam sendo estudadas e que são verdadeiros tesouros até hoje. A gente pode começar pela obra mais famosa dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um título forte, né? Aqui ele vai direto no coração das nossas angústias. De onde a gente vem, por que a gente sofre, e a grande sacada dele é mostrar que o sofrimento não é um castigo divino, mas sim parte da nossa jornada de evolução. Uma visão que traz muita esperança. Já em Cristianismo e Espiritismo, ele faz uma ponte muito importante. Ele argumenta que o Espiritismo não veio para competir ou substituir, mas sim para resgatar a essência pura dos ensinamentos de Jesus antes de todos os dogmas e distorções que a história acabou criando. Em No Invisível, a gente vê um outro lado do Denis. Ele não era só o filósofo, ele era o pesquisador, quase um cientista, querendo entender as leis por trás da comunicação com o mundo espiritual. É um livro fundamental para quem estuda mediunidade. E para a gente ter uma ideia de como o pensamento dele era amplo, tem o Espiritismo na Arte. Olha que demais! Aqui ele explora como a inspiração para a música, para a pintura, para as grandes obras, muitas vezes é um sopro que vem de lá, do plano espiritual, se manifestando aqui, através da beleza. Mas no fim das contas, qual foi a grande síntese do pensamento dele? Qual foi a proposta para tentar juntar as peças desse quebra-cabeça do conhecimento humano? Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, não é? Na época dele já era um problemão, e hoje nem se fala. De um lado a ciência com a razão, do outro a religião com a fé. Como é que a gente junta esses dois mundos que parecem tão distantes? A resposta que o Denis apresentou foi justamente o Espiritismo, mas não como mais uma religião dogmática, e sim como a ponte, o elo perdido que seria capaz de conectar a busca da ciência com a necessidade de transcendência que a nossa alma tem. Então,
Na visão dele, o Espiritismo é isso, uma filosofia com base científica e com consequências morais muito claras. O objetivo é usar a razão, os fatos, para nos livrar daquela angústia do desconhecido e, ao mesmo tempo, oferecer um guia ético para a nossa vida. Essa citação final, ela resume tudo, né? Num tempo que já era considerado desconcertante, ensinar a virtude era um mérito enorme. E o Leon Denis não só ensinava, ele viveu o que pregava. Ele era o exemplo. A trajetória dele nos mostra como a busca pelo conhecimento, quando é sincera, pode transformar não só uma vida, mas inspirar gerações, provando que talvez a maior obra de um filósofo seja a própria vida.